Bom dia, oitavo ano. Vamos tentar encerrar o conteúdo de nutrição hoje. Qualquer dúvida, vocês podem, por favor, estar interrompendo, né? Pedindo esclarecimento ou complementando a apresentação com assuntos pertinentes. Acho que todo mundo está muito descansado, muito tranquilo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde Esqueci fica. até do assunto, de tão Tão descansado. descansado. Então, só relembrando, né? Ingredientes são os produtos com os quais a gente faz e os nutrientes são as substâncias químicas que existem ali, né? No pão, ele é feito de farinha de trigo, ovo, né? Óleo e leite. Mas a gente não olha assim quando a gente fala de nutrientes, né? Quando a gente fala de nutrientes, a gente fala de carboidrato, de gordura, né? O leite é a proteína, né? Junto com o ovo e por aí vai. Então, a gente vê os nutrientes, né? A gente, na aula de nutrição, a gente não considera ingredientes. A gente não está aprendendo a cozinhar, né? A gente aprende a montar uma refeição, né? Na sala de aula, a gente ia montar um café da manhã funcional e tal. Mas a gente não aprende exatamente a cozinhar. Agora, pode virar um projeto, né? Nas escolas públicas tem projetos que ensinam os alunos a cozinhar, né? A cozinha ecológica, Eu sei, gastronomia professora, cozinhar. biológica. Então, os alunos aprendem a fazer pratos. Olha, a Larissa vai entrar para dar um aviso a vocês. Liguem as câmeras, por favor. Para que ela veja. Vamos lá. Acho que é a Larissa Lima. Tem até gente arrumando cabelo. Olha, oi, Larissa. Acho top. Mulher. Bom dia, Larissa. Bom dia, Keila. Ô, Keila, eu gostaria de conversar um pouquinho com os meninos de oitavo ano. Teria como você dar uma pausazinha na gravação? Tem sim, deixa eu achar aqui onde eu faço isso. Lá em cima da barra. Voltando aqui para a questão dos nutrientes, certo? Oxente. Tá aqui. Não, era esse aqui. Então, a gente também estudou os 3 principais tipos de nutrientes, né? Os plásticos, os energéticos e os reguladores. Os plásticos a gente ama comer, né? São os que ajudam na cicatrização, no nosso crescimento, ajudam o nosso corpo a ficar bonito, a ficar aquecido, né? São a ingestão de proteínas e lipídios, né? Ou seja, proteína e gordura. São as carnes, leite, ovos e gorduras de uma forma geral, né? Gorduras vêm de origem vegetal e animal. Temos os energéticos, que nós somos viciados, eles são essenciais para a gente conseguir ter força para realizar as atividades, né? Aí vem os carboidratos e os lipídios também. Gordura, ela tá quase sempre envolvida, né? Aí vem pão, bolacha, cuscuz, pizza. Café. O quê? Café. Café energético, porque tem açúcar e cafeína, não é necessariamente só carboidrato ali, né? Tem outras coisas mais, mas o café pode ser classificado como um alimento energético, sim, é essencial para a minha vida. Certo? E temos os reguladores que eu particularmente não gosto muito, né? Que são os que deixam o corpo funcionando bem, facilitam nossa digestão, deixam a pele linda, né? Cabelos crescidos e nos deixam saudáveis, né? Eles fornecem para nós as vitaminas e os sais minerais, então atuam muito na nossa saúde, né? Que são os vegetais, as frutas e os legumes. Não sou muito fã, confesso, né? Mas vou ficar. Estou montando toda uma dieta aí bem restrita Nem para eu mim. gosto de frutas e vegetais também, professor. Eu nunca experimentei. Eu gosto de fruta, eu tenho preguiça, né? Mas se a pessoa me der uma salada de fruta ou vier com a fruta aí na minha mão descascada e limpa, eu como. Já legumes e vegetais tá melhor para mim. Não, legume, né? Vegetal realmente eu não consigo. Comer folha não dá para mim. Ela fica aqui no meio da minha garganta e não desce. Ixi, Mas professor, legumes fazer tranquilo. Batatinha não, cenoura. hoje é Cenoura. semana. Eu gosto muito de legumes. Cenoura, batata, pepino, tomate. Tomate é um fruto, né? Mas vocês entenderam aí. Eu Alface. curto, mas folha não. Alface, couve, rúcula, não dá para mim, certo? Queridos, esse slide é muito importante. Esse slide é muito importante para vocês estudarem, tá? Porque ele resume todo essa apresentação inteira. É resumida nesse único slide. São as principais funções desses alimentos, tá? Desses nutrientes. Aliás. Vai mandar de novo esse slide ou já mandou? Eu mando de novo. Eu acho que eu não mandei não, tá? Mas eu mando de novo. Carboidratos. A gente parou aqui na aula. A função dos carboidratos, que também pode ser chamados de glicídios, né? A principal delas é fornecer energia, certo?
E onde eles são encontrados? Eles são encontrados no arroz, feijão, batata, pão, leite, né? Então, tudo que é feito desses materiais de trigo, por exemplo, tem carboidrato. Vocês acham que tem carboidrato na coxinha? Tem carboidrato na coxinha? Tem, né? Tem proteína na coxinha? Tem. Porque tem Tem. carne de Porque a galinha. coxinha tem carne, né? Tem gordura na coxinha, que são lipídios? Tem. Tem. Com toda certeza. Tem tudo, tem Tem tudo. tudo. Tem alimentos reguladores na coxinha, que são os vegetais? Tem? Tem. Tem. Dependendo da coxinha, tem. Muita gente que bota umas verdurinhas, né? Um coentrinho para temperar a carne, aí tem. Mas também tem aquela coxinha que não tem, né? Que é só o frango mesmo desfiado. Como pastel, tem pastel de carne, um de queijo. Isso, né? E com alimentação variada. Então, você pode comer o alimento e sempre sugerir que coloque alguma coisa verde, né, no seu lanche para ajudar ali na digestão. Então, não é bacana tirar o alface do seu hambúrguer, né? Nem tirar o coentro da sua coxinha, porque aquilo ali já dá uma força na hora da digestão. É uma força mínima, mas já dá uma força, tá? Veja como meu slide é simples. Eu coloco a função do nutriente, né? E coloco onde ele é encontrado. Então, é muito fácil estudar por aqui, tá? Função e onde ele é achado. A gente tem duas classificações de carboidratos. Os monossacarídeos e os disacarídeos, tá? Os monossacarídeos, mono vem de um, então é de uma molécula, certo? E os disacarídeos, vem de dois, são duas moléculas. Então, os monossacarídeos têm apenas uma molécula de açúcar e os disacarídeos têm dois tipos de açúcares. Por exemplo de monossacarídeo, a gente tem a glicose, que é encontrada em frutas, cereais, verduras, mel. Temos a frutose, que é encontrada nas frutas. E temos a galactose, que é encontrada no leite. Agora, disacarídeos, tá? Temos a sacarose, que é a mistura da glicose com frutose. Temos a lactose, que é a mistura da glicose com a galactose do leite. E temos a maltose, que é a duas glicoses, tá? Por exemplo, a cana-de-açúcar. Quando eu chupo cana-de-açúcar, nela eu tenho, além do açúcar frutose, eu tenho também a glicose. Então, são dois açúcares dentro daquela fruta, certo? Então, eu tenho nela a sacarose. Então, é um açúcar bem mais pesado para o nosso corpo. Não é à toa que a gente consegue fazer o nosso açúcar do dia a dia com ela, né? E a gente não anda fazendo açúcar de laranja, por exemplo. Nem açúcar de acerola, nem açúcar de maracujá, né? A cana, para eu ingerir ela, para eu sugar o caule, eu preciso colocar açúcar? Sim ou não? Não. No nosso caldinho de cana que a gente moe lá para comer com pastel, vocês veem o moço colocando açúcar no nosso caldinho de cana? Não. Agora, quando eu vou tomar um suco de maracujá lá na lanchonete, os caras não colocam açúcar? Sim. Sim, Também, porque além da tomar um frutose, negócio da vida. isso, além da frutose, o nosso paladar pede um pouquinho mais de açúcar de algumas pessoas, né? Tem pessoas que ficam extremamente satisfeitas só com a frutose. Mas o nosso paladar, ele pega um pouquinho mais. Aí a gente vai e coloca o nosso açúcar de casa, né? O nosso açúcar é glicose. Então, gente, vocês têm ideia de como é ruim colocar açúcar no suco de vocês. Já tem uma quantidade de açúcar ali, já tem um carboidrato pesadinho, sabe? Que vai se transformar em gordura no corpo de vocês. A gente vai lá e insere mais açúcar. Então, pensem, tá? O leite, nosso leite é muito doce. Mas quando a gente toma o nosso achocolatado, o achocolatado não tem açúcar, a gente chega, não sente aquele doce. Por isso que a gente é até chatinho com algumas marcas, porque tem marca que exagera e fica doce demais. Quem aqui já provou umas... Eu não Mas lembro pra do quem nome. come pouco, né? Tem uns Ninguém gosta achocolatados... pra comer. Tem uns achocolatados aí que são açúcar puro, né? O Nescau não tem tanto açúcar, é o que eu mais gosto, porque é o que eu sinto que tem menos açúcar. Eu prefiro Nescau também. Tem muito. Já o todinho eu acho um pouquinho doce, mas tem outro, gente. O todinho eu acho mais doce, mas tem o Vale Dourado, é insuportável. É muito doce, chega a garganta arranha, não dá para tomar, certo? Fecha, né? É ruim de tão doce, mas criança gosta, porque criança pequena é viciada em açúcar, se o pai não tiver cuidado, né? Então tenham cuidado com isso, né? Criança é criança.
Criança é criança Criança é mesmo, mas criança. criança tem que ter mais cuidado do que vocês. Já tem açúcar, né? Mesmo o açúcar natural, já como nutriente, a gente ainda vai inserir mais açúcar. Isso é muito perigoso para o nosso organismo, tá? A longo prazo, às vezes em curto prazo mesmo, a gente pode ter doenças como diabetes, né? Doenças autoimunes. O diabetes é o nosso próprio corpo nos destruindo por conta de hábitos irresponsáveis. E não pensem que diabetes dá só em velho de 40, olha, velho de 40 anos, pelo amor de Deus. Velho aos 40 anos. Não pense que dá só em velhinho ou em coroa, não. Né? Vocês conhecem, eu tenho muitos alunos que são diabéticos, alguns de forma genética e outros por questão da alimentação, né? Entraram em sobrepeso e junto com sobrepeso veio a diabetes. Ela tinha uns 7, 8 anos que ela já tinha diabetes. Isso. Essa daí de 7, 8 provavelmente é genético, né? O diabetes, ele surge um pouco mais na idade de vocês, o que não é genético, o que é de irresponsabilidade, né? Ele surge mais ou menos na idade de vocês. Ele já pode estar surgindo. Então, vamos pegar leve, né? Quando a mamãe quiser levar no médico, leve. Faça os exames de sangue tranquilo. E nos exames de sangue, peçam para a mamãe olhar como está a glicose de vocês e os triglicerídeos, para ver se vocês estão com gordura no sangue ou excesso de açúcar. Uma glicose em 96 na idade de vocês não é normal, tá? Até 100, se der 100, você já é pré-diabético, né? O ideal na idade de vocês é estar 75, 80. Cara, quando minha avó... Peraí, que eu tô com um pigarro aqui na garganta. Tá, porra, coronavírus aqui. Quando ela vai medir a glicose no meu avô, às vezes dá... Quando ele come, às vezes 2 frutas, dá 700 e pouco. Ah, misericórdia. Pelo amor de Deus. Aí vocês dão insulina pra ele depois, né? Não. Aí ele fala assim, eu morro, mas quero com uma melhora boa. Olhe, eu vou falar pra você como uma pessoa que perdeu. Eu perdi o avô do meu namorado. A gente perdeu ele semana passada. Não, tá com 10 dias. Diabetes. Teve complicações, ele teve um AVC. A diabetes dele chegava assim, 500 e tal. Ele não queria tomar o remédio. Não queria tomar. Eu dizia, seu fulano. Quando o seu organismo chega em 500, o senhor pode sobreviver. Pode, né? Porque pode ser que ele tenha um derrame ali mesmo. O senhor pode sobreviver. No outro dia acordar. Mas de tanto o seu organismo bater 500, bater 600, bater 300, né? O seu organismo vai ficando fraco. Então, todo o seu corpo vai enfraquecendo. E vai chegar um dia que você não vai aguentar. Se você disser para um médico isso, Luciano, que a diabetes do seu avô com 2 frutas chega em 500 ou supera 500, o médico, meu Deus, vai fazer um alarme tão grande, só vai falar em processo com relação a vocês. Não pode. Diabetes tem que ser medicado todos os dias. Se ele comeu e chegou nessa altura, tem que tomar o remédio, né? Não pode Aconteceu uma vez, ele quase morreu uma vez por causa que a taxa dele chegou parece que foi 10 ou foi 16. Nossa. Tem que cuidar, porque diabético é assim, tem uma hora que eles sobem muito, né? E tem uma hora que eles caem demais, eles ficam muito fracos. Quando a nossa glicose cai, a nossa energia cai, né? Então, o diabético tem que sempre estar no controle. E eles não gostam, gente, porque levar furada no dedo para medir é doloroso, né? E levar injeção de insulina na barriga também. Mas, se você quer sobreviver, se você quer continuar a sua vida, você vai ter que fazer isso. Certo? E morre, não é devagar, não. E morre, é uma morte feia, um derrame, se tremendo no chão, uma coisa horrorosa, certo? Machuca a família, porque é uma morte muito sofrida. Às vezes vai para o hospital, se recupera, né? Mas na maioria das vezes não. Não sei nem porque a gente tá falando nessa aula, sendo que já tá gravando. Eu sei. A gente tá falando nessa aula porque o assunto é sobre açúcar. Carboidrato. E a principal doença causada pelo carboidrato, dentre outras, né? A gordura, a obesidade também é um agravante. O diabetes é uma dessas doenças. E também, professora, quem tem qualquer diabetes... livro, Carlinhos não, em qualquer livro, Góis, que a gente estiver falando de nutrição, vai estar lá o diabetes, certo? Não é à toa. É porque a nossa alimentação realmente ela está muito destrutiva ultimamente. Voltando aqui, a gente tem os polissacarídeos. Simono é um açúcar, são 2, polis são mais de 2, então são açúcares grandiosos, tá?
A gente tem como exemplo o amido, o glicogênio e a celulose. O glicogênio é fundamental para a gente, certo, gente? É ele que faz o nosso cérebro funcionar. Ele é a reserva animal, tem várias moléculas de glicose, né? E ele fica nos nossos músculos e no nosso fígado. Quando a gente faz muito exercício, né? E a gente começa a queimar ele, a gente fica com uma dor horrível de lactato, que parece que é um dos produtos do glicogênio. Quando a gente faz exercício demais, fica com dor nos músculos, é por conta disso. O amido é muito conhecido nosso, né? Cenoura tem amido, batata tem amido e tal. Ele é a reserva de açúcar dos vegetais. Ele pode ser encontrado no caule, como é o caso da cana ou da batata inglesa. Ele pode ser encontrado na raiz, como é o caso da cenoura, da batata doce ou da macaxeira. Certo, gente? Tem várias moléculas de glicose encontradas na batata, no trigo e no milho. E temos a celulose, que é encontrada nas paredes das células vegetais, tá? Tem várias moléculas de glicose. Mas também tem fibras que ajudam a gente a quebrar isso aí. A gente tem os lipídios, que são muito conhecidos nossos, né? Função deles. Vejam como esse slide também é tranquilo para estudar. Energéticos de reserva, então a gordura é uma reserva de energia. Eles conservam o nosso calor. Eles também participam da nossa membrana celular, tá? A gente precisa de gordura, tanto para a produção dos nossos hormônios, como para a constituição da nossa célula, tá? E ele também protege o nosso corpo de choques mecânicos, ou seja, protege de pancada. Onde dói mais, gente? Receber um soco na cara ou um soco na barriga? Na barriga, eu acho. Não, depende. Depende da barriga. Depende. Se a pessoa Onde leva... dói? Se for na Vou boca do mudar. estômago, é Vou na boca do reformular, porque soco é muito forte. O que dói mais? Um tapinha na bunda, quando a nossa mãe tá com raiva da gente dar uma chinelada, ou um tapa na cara bem dado? O que dói Tava na mais? boca. Não, depende. Se for a chinela for de pau, se for de Um pau, tapa na cara dói muito mais, cara. Por vários É o motivos. caso. Além da gente ter menos carne para proteger o nosso rosto, menos carne, menos músculo, a gente também tem muitas terminações nervosas no rosto. Então, um tapa na cara, ele é muito forte. Tanto que uma pessoa tá histérica, né? Se ela tiver em crises de nervos, tem gente que dá um tapa na cara e a pessoa volta assim. Porque Ô, professora, só Tem deixa a bumbumzinho durinho. nossa coxa e nosso glúteo, ela tem uma grande quantidade de músculo e gordura para nos proteger, né? Nossa barriga, ela também tem músculo e uma camada de gordura para proteger os nossos órgãos viscerais de pancadas. A gente leva um soco na barriga, mas a gente não vai para um hospital por causa de um soco, certo? A gente só vai para o hospital por causa de uma facada, de um atropelamento e tal. Mas por causa de um soco, a gente não vai para a barriga. A gente não tem uma hemorragia por causa de um soco, né? Porque a gente tem ali camada de músculo e gordura protegendo os nossos músculos, certo? Então, ela protege contra esses choques mecânicos. Nosso glúteo protege o nosso quadril, nosso cóccix, nossa coluna, certo? E as coxas, elas trabalham mais como sustentação, mas também servem para, de alguma forma, proteger os nossos órgãos genitais, porque elas estão guardando eles, né? E a gente consegue movimentar elas em vários ângulos diferentes. Então, a grande quantidade de gordura e músculo em determinadas partes do nosso corpo tem um motivo, tá? Elas estão ali para proteger algumas coisas. A gordura ela é encontrada tanto em animais como em vegetais, né? Leite, carne e tal, né? Em vegetal também, como nos óleos e nos azeites, são gorduras, né? Amêndoas, nozes, espinha, o próprio abacate tem gordura, certo? Meus queridinhos, por hoje é só. A gente parou em gorduras ou lipídios, né? Problema de gordura é a obesidade, né? Entope as artérias. E elas são formadas de ácidos graxos mais glicerol. A gente vai continuar com proteína na próxima aula, tá? Tá quase acabando. Eu vejo aí. Qualquer coisa eu não coloco proteína na avaliação, a gente fica só até lipídios. Beijo pra vocês, vamos tomar um Epa. cafezinho, vamos? Beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau. Ah. Tchau.